Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está assistindo este vídeo. E nós estamos hoje já chegando na terceira semana das Casas de Paz. Hoje estaremos ministrando para você a palavra de Deus, a terceira ministração, que é cura interior. Uma ministração muito especial, extraordinária, que fala das curas das nossas emoções. Nós vamos direto ao ponto, a palavra de Deus. Você pode pegar o seu livreto do Semeador da Paz, ok? E abrir na página 17, tá? Aqui está, a página 17, tudo bem? Você pode abrir na página 17 do livreto Semeador da Paz. E olhe aí para a página 18. E o tema da nossa palestra hoje, ou ministração, chama-se Cura Interior. Cura interior ou cura das emoções. É algo muito importante para as nossas vidas. Se você tiver uma Bíblia em casa, você pode abrir se quiser acompanhar. O livro de Gênesis no capítulo 37, o capítulo é o capítulo 37. O versículo é do verso 2 ao versículo 5. E depois aqui nós vamos ler o versículo 23 ao 24 e leremos também o versículo 28. Ok? Gênesis capítulo 37. Nós vamos ver aqui. Capítulo 37. Quero ler junto com você. O versículo 5. Vamos ler aqui o versículo 5. Para nós iniciarmos essa ministração. Diz assim, ó. Teve José um sonho. Versículo 2, tá? Capítulo 37, versículo 2. Diz assim. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, sendo ainda jovem, andava com filhos de Bila, com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e José trazia más notícia deles ao seu pai. Nós vemos o jovem José, filho caçula de Jacó, que levava comida para os seus irmãos, alimento, ia e trazia informações como estavam os seus irmãos. Os seus irmãos pastoreavam ovelhas, ou apacentavam ovelhas no campo. E quando ele trazia as notícias dos seus irmãos, não eram boas as notícias boas ao seu pai, Jacó. Israel amava José. Israel aqui é Jacó. Ele amava José, mais do que todos os seus filhos. Filho caçula, José era o filho caçula. Porque era o filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Túnica é a roupa antiga dos judeus ou dos árabes que até hoje se usa ainda, né? Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que todos eles, odiaram e não podiam falar com ele pacificamente. Aqui nós já vamos, este versículo já entra no nosso assunto, que é sobre a cura das emoções. Eu vou repetir, ele diz assim, vendo, pois, seus irmãos que seu pai, ou seja, os irmãos de José perceberam que o seu pai, Jacó, amava muito mais a José do que a eles. Ao todos, eles eram 12 irmãos. E José era o caçula. E tinha uma jovem chamada Diná, e os demais, os outros 10, todos eram homens. E eles ficaram feridos, com ódio, com raiva no coração, porque o pai tratava muito melhor José, dava a melhor roupa para José, como ele, o próprio Jacó fez uma roupa especial para José, nunca fez para os outros filhos, mas fez para José. E os filhos emocionalmente se sentiram ofendidos. E por se sentirem ofendidos, eles passaram a odiar o seu próprio irmão. Você pode ver aqui que diz,
Vendo, pois, seus irmãos, que seu pai o amava mais do que a todos eles, o pai amava mais José do que todos os outros 10. Odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Por causa daquele ódio que eles passaram a ter do próprio irmão, ele já não falava com seu irmão de forma pacífica. Qual o motivo aqui desse ódio? Era o amor que o pai dispensava a José, mas não dispensava aos demais. Ele dava mais atenção para José e não dava a mesma para os demais. Talvez ele abraçava mais a José e nada para os demais. Então a falta de sabedoria daquele pai criou nos outros filhos, dentro do coração dos outros filhos, ódio, inveja, raiva e um desejo, nós vamos ver mais na frente, de matar o seu próprio irmão. Correto? Por quê? Por causa das suas emoções que estavam feridas. Teve José um sonho que contou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Então, por causa do seu sonho que ele tinha, e ele contou aos irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Nós vamos ler agora o versículo 23 do mesmo capítulo, que diz assim: E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram de José a sua túnica. Isso aqui é uma cena na história que, num certo momento, José vai até os seus irmãos no campo, onde eles apacentavam as ovelhas. E quando eles chegaram lá, eles colocaram no coração um propósito de matar o seu próprio irmão. Porque era isso mesmo. Por causa de quê? Do ódio que eles tinham, porque o pai amava mais a José do que a eles. Correto? E o que eles fizeram? Quando José chegou até eles, aqui diz que eles tiraram de José a sua túnica, a sua roupa, a túnica de várias cores que trazia. E tomaram-no e lançaram na cova. Porém, a cova estava vazia e não havia nela, ou não havia água nela. Ou seja, então, quando eles pegaram o seu próprio irmão José, o caçulinha da família, os 10, tiraram a roupa do seu irmão. Aqui diz uma cova, mas dá a entender que era uma cisterna, um poço de água. Não tinha água, e eles jogaram o irmão dentro daquele poço, o seu próprio irmão. Eles jogaram o próprio irmão dentro do poço e botaram no coração o propósito de quê? De matar o irmão. Se você ler essa história completa em Gênesis 37, você vai ter uma ideia real do que aconteceu. Eles só não mataram o irmão, ou só não mataram José, porque o irmão mais velho, Rúben, não permitiu. Mas nós vamos ver aqui no verso 28 o que eles fizeram com seu irmão. Então, quando José está ali no poço e os irmãos estão, ele está embaixo, os irmãos estão em cima, ali conversando, e de repente o que acontece? O verso 28 diz assim: Passando, pois, os mercadores medianitas tiraram e alçaram a José da cova e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Então, por estarem com ódio do irmão, e o irmão mais velho não permitindo a morte do seu irmão caçula, José, eles, quando viram os mercadores, o que eles fizeram? Eles simplesmente colocaram no coração o desejo de venderem o próprio irmão. E eles venderam o seu próprio irmão. Eles venderam o seu próprio irmão. E José foi levado, para o Egito, como muitos conhecem essa história.
ok? Então, o que nós vemos aqui? É a história de um jovem, tá? De um jovem que, pela inveja, pelo mal, né, no coração dos seus irmãos, ele foi vendido, infelizmente, pelos seus próprios irmãos, porque os seus irmãos estavam com ódio, com raiva dentro do coração. E isso hoje é muito comum dentro das famílias, dentro dos lares, das casas. As pessoas estarem enfurecidas umas com as outras, enraivadas uma com as outras, cheio de mágoa, cheio de ódio no coração. Muitas vezes o próprio o cônjuge, o marido e mulher estão ali vivendo juntos, mas estão cheios de mágoa, com as suas emoções feridas. Filho com raiva de pai, filha com ódio da mãe, pais que estão feridos com os filhos por causa da desobediência, já não conseguem transmitir amor, carinho, né? E assim a família vai vivendo cheia de ódio no coração de pai. Se um falar uma palavra, outro fala 10. Se um jogar uma pedra, outro joga 20, 30. E assim a família vai vivendo de uma forma destruidora, sem ter paz dentro do coração, sem ter paz dentro da alma. Isso nós chamamos de cura interior. Ok? Nós vamos aqui à nossa introdução. A nossa introdução, você pode acompanhar por esse pontinho vermelho, diz assim, introdução. Cura interior é a cura das nossas emoções. Muito importante isso aqui, ó. Cura interior é a cura das nossas emoções, tá bom? Ou dos nossos sentimentos. Quando eu falo aqui nossas emoções, é aquilo que está na nossa mente. Observe bem. Quando eu falo cura das emoções, é a mesma coisa que eu estivesse falando cura dos nossos sentimentos. O que são sentimentos? Observe bem. O que são sentimentos? Sentimentos são aquilo que você sente. Todos nós seres humanos, eu vou chamar aqui de caixinha das emoções. Todos nós temos a caixinha, tá? Caixinha das emoções, ok? Todos nós, eu e você, todos nós temos essa caixinha, que eu vou chamar aqui de a caixinha das emoções. E o que é importante nós observarmos? O que é a caixinha das emoções? Imagine aí uma caixinha, e dentro dessa caixinha está lá todas as tuas emoções, todos os teus sentimentos. Essa é a verdade, os teus sentimentos. Que sentimentos são esses? Lá na tua caixinha está o amor. O amor é um sentimento, ok? Lá está o amor, lá na caixinha das emoções, tá? Lá na tua caixinha das emoções também, sabe o que vai estar lá? Tá aqui, caixinha, eu vou botar aqui, caixinha das emoções. Lá na caixinha das emoções também vai estar o ódio, a raiva, tá bom? Lá na tua caixinha das emoções vai estar isso aí, ódio. Tá o amor também, mas lá também está o ódio, correto? Tá o amor, mas também lá está o ódio, lá na sua caixinha das emoções. Lá na caixinha das emoções está a alegria. Eu vou escrever aqui. Lá na tua caixinha das emoções está a alegria. Mas lá também está a tristeza. Correto? Está a tristeza. Né? Lá na tua caixinha das emoções está a felicidade. Mas também lá está a solidão. Né? Então sempre vai estar o oposto. Então tudo isso aqui que eu estou falando para você aqui, tá bom? Tudo isso aqui está lá na sua caixinha das emoções. A alegria, a tristeza,
a felicidade, a solidão, né? a raiva, o ódio, tudo está lá na caixinha das emoções. Mas o que está lá na sua caixinha das emoções também? Está isso aqui, as lembranças do passado que dói. Quando você lembra de algo que dói em você, por exemplo, você lembra de uma palavra que o seu pai falou para você ou sua mãe, uma palavra ruim, e aquilo dói. Então quer dizer que você teve uma lembrança do passado que doeu dentro de você. Então você está com as suas emoções comprometidas. E às vezes tem pessoas que muito rápido explodem, pessoas que não têm paciência, pessoas que são ansiosas. E muitas das vezes, porque elas estão assim, com suas emoções comprometidas. Elas não conseguem amar, não conseguem dar um abraço em alguém, liberar uma palavra de bênção, de amor, seja para o cônjuge, para o filho, para a filha, para o marido, para a esposa. Porque tem muita coisa dentro dele que dói, que machuca, principalmente lembranças do passado. Outra coisa que estão lá nas nossas emoções são os nossos sonhos. Os sonhos, né? Os nossos sonhos. E a maioria das pessoas, os seus sonhos aqui se perderam. Se perderam pelo meio do caminho, né? Eles estão com os seus sonhos perdidos. E eles não conseguem, de forma alguma, eles não conseguem aqui trazer de volta esses sonhos. E vivem uma vida de infelicidade, de solidão, uma vida de frustração. E muitas dessas pessoas descarregam as suas tristezas nos filhos, nos parentes. E muitas dessas pessoas vivem culpando os seus pais pelo que eles estão passando hoje. Vivem culpando os outros porque eles não alcançaram os seus sonhos, eles não realizaram os seus sonhos. São pessoas que destilam ódio, raiva. Pessoas que se lembram das coisas do passado e se enraivecem. Então, tudo isso é porque você está precisando de cura dentro de você. De cura na sua alma, ok? De cura na sua alma. Vamos ler mais um pouco aqui. Diz assim, eu vou ler daqui do começo. Cura interior é a cura das nossas emoções, da raiva, do ódio, lembranças do passado que dói, dos sonhos que se perderam. E cura das emoções é o processo pelo qual, por meio da oração, tá? Então é o processo. O que é cura das emoções ou cura interior? Ele é um processo. Tá? É um processo que pelo qual, por meio de quê? Da oração e de um processo de conscientização da nossa situação. Então, para você ter cura verdadeira dentro de você, de tudo isso que eu acabei de falar agora há pouco, primeiro você precisa ter o quê? Consciência real que você precisa dessa cura interior. Se você não tiver consciência que você precisa dessa cura na tua vida, jamais você vai ser liberto ou transformado. Outra coisa importante, talvez você esteja aqui ouvindo essa ministração e diga assim, o meu marido que precisa disso, ou a minha esposa, ou o meu pai, ou a minha mãe, ou o meu filho, a minha filha. Não, é você. Não é quem está ao teu redor, é você. Porque deve começar por você. Tem uma frase que diz assim, quando eu mudo, tudo muda ao meu redor. Então a mudança, ela precisa começar em você. E você precisa ter consciência agora, nesse momento, trazer a sua consciência do que você precisa. Fazer uma reflexão e dizer, poxa, é verdade, eu estou precisando de cura na minha vida, cura interior, né? Cura na minha alma. Então, o que é cura interior? Ela é um processo, primeiro, de conscientização. Você precisa estar consciente que você precisa de cura. E você vai ser curado pelo quê? Pelo meio da oração. E algo mais importante que nós vamos falar aqui para frente. Então é por meio disso, da conscientização, que nós somos libertos de sentimentos de rejeição. Você lembra que os irmãos de José
estavam se sentindo rejeitados pelo pai, né? Estavam se sentindo rejeitados, nós lemos aqui na história. Eles tinham o quê? Um sentimento dentro deles de rejeição, que eles eram rejeitados. 10 irmãos, 10 filhos de um pai, se sentiu rejeitado pelo pai. Talvez você se sinta assim, né? Se você via seu pai amando mais um irmão do que a você se sentiu rejeitado pelo pai, pela mãe, ou hoje você se sente rejeitado pelo marido, pela esposa. E isso dói. E apesar de doer, algo mais pior acontece. Os teus sentimentos ficam comprometidos, você se torna uma pessoa indiferente, solitária, por causa do poder da rejeição. Então você precisa ter essa consciência, né? Que nós, quando trazemos a consciência a isso, nós vamos ser libertos de sentimento de rejeição, de autopiedade. O que é autopiedade? Aquela pessoa que diz assim, eu só nasci para sofrer. Ela se vitimiza. Ela fica se vitimizando, sempre se vitimizando, né? Sempre está lá se vitimizando. Então ela vive autopiedade. Ela tem sentimento de rejeição, de autopiedade ou vitimização, depressão. Pessoas que vivem debaixo da depressão. Culpa, ela se culpa por tudo. Medo, né? A pessoa tem medo de tudo, tudo, tudo. Tristeza, aqui ó, tristeza, ódio, né? A pessoa carrega isso no coração. Complexo de inferioridade. Todo mundo é melhor do que eu, né? A pessoa está lá no trabalho dela, se sente inferior às outras, na escola, se sente inferior às outras, na faculdade, se sente inferior às outras, na família, se sente inferior às outras. Ela não tem alegria própria. Muitas vezes se sente inferior porque não tem uma casa igual ao fulano. Ela não tem a identidade dela, ela não tem uma identidade forte própria dela. Ela se sente só importante se ela estiver bem vestida. Ela não tem uma identidade de importância para ela. Correto? Autocondenação, se condena. E senso de desvalor. Então, tudo isso aqui, né, o que é cura interior? É o processo por meio da oração e de um processo de conscientização que seremos libertos do sentimento de rejeição, autopiedade, depressão, culpa, medo, tristeza, ódio, complexo de inferioridade, autocondenação e senso de desvalor. Então isso aqui é o processo de cura. É isso que nós estamos oferecendo hoje aqui para você e que Deus oferece para você e para a tua vida. Se você tem vivido isso, né, todo esse processo, tem vivido isso, as situações, sentimentos de rejeição, de autopiedade, de depressão, de culpa, de medo. Uma pessoa que só vive com medo, cheia de tristeza, cheia de ódio, complexo de inferioridade, autocondenação, senso de desvalor. Você está precisando de cura. E é isso que nós hoje, nessa terceira semana, estamos aqui oferecendo para você, Deus, para curar tuas emoções. Correto? Vamos aqui em frente. Como saber se tenho feridas na alma? Como saber se tenho feridas nas minhas emoções? Como é que eu vou saber? Como eu posso trazer a consciência que eu estou ferido? Então vamos lá. Vamos descobrir aqui se você está ou não ferido ou ferida. Ou se suas emoções estão comprometidas, né? Talvez muitos de vocês já entenderam nessa primeira parte aqui, né, que eu expliquei para você sobre os sentimentos, né, sentimento de rejeição, a pessoa se sente, sentimento vem de sentir, você está sentindo, nem é verdade, você nem está sendo rejeitado e nem rejeitada, mas você sente que é. Outras pessoas foram realmente rejeitadas e carregam esse sentimento e elas não prosperam em nenhum nível, principalmente no nível sentimental. Porque quando elas conhecem alguém para amar, elas descarregam toda esperança nelas e às vezes elas são simplesmente a pessoa que ela descarregou todo ali o sentimento de amor e de carinho esperando uma contrapartida.
ela não teve. E aí ela se frustra novamente. Então é muito sério. Então, como saber se tenho feridas nas minhas emoções? Vamos usar um exemplo muito simples. Vamos lá. Como saber se eu tenho feridas nas minhas emoções? Ou na minha alma? Ou no meu homem interior? Vamos usar um exemplo muito simples para compreendermos. Vamos lá. Veja bem. Com certeza você deve ter uma ferida cicatrizada no corpo. Todo mundo tem uma ferida. Por exemplo, eu caí quando era criança várias vezes de bicicleta. E tenho jogando futebol, batia a perna na rua, brincava na rua, no asfalto de bola. Os dedos estão cheios de feridas, né? Mas feridas que já são cicatrizadas, correto? Então talvez você também tenha no teu corpo, um dia caiu, ou se machucou, aconteceu um acidente. Só que essas cicatrizes que você tem aí, né? Ela é uma cicatriz, é uma ferida que já está sarada. Se você pegar agora, nesse momento, e colocar o seu dedo e apertar nessa ferida aí, você caiu 10 anos atrás de bicicleta, um exemplo, né? E aí, poxa, naquele momento que você caiu, doeu, feriu, aí você passou o remédio, doeu, e passou alguns dias tratando da sua ferida, né? Tratando ali daquela ferida. E o que aconteceu? Ela sarou. E isso 10 anos atrás. E hoje, se você colocar o seu dedo e apertar nessa ferida, né? Se você fizer isso agora, nesse exato momento, e apertar, você vai sentir dor? É lógico que não. Por que você não vai sentir dor? Porque aí só está a cicatriz. A ferida já foi curada. Não tem mais a ferida. Não dói mais. Pode apertar, mas não dói mais, né? Então, veja bem, com certeza você deve ter uma ferida cicatrizada no seu corpo. Então, quando você se feriu, doía muito. Mas hoje, essa ferida está cicatrizada. E se alguém bater nessa cicatriz, com toda certeza não dói mais, porque já está curada. É o que eu vinha falando para você. Assim também as feridas da alma ou das nossas emoções. Se um dia você foi ferido por alguém, se um dia alguém lhe feriu, o seu pai, ou sua mãe, seu irmão, sua irmã, um parente, um amigo, que se dizia amigo, alguém lhe feriu com uma palavra, ou lhe enganou, né? Ou lhe machucou muito, lhe traiu, o esposo que lhe traiu, ou a esposa que lhe traiu, e as suas emoções ficaram, né, comprometidas, feridas, sua alma ficou ferida. E quando muitas das vezes você vê essa pessoa, você sente raiva, ódio, nojo. Ou quando você vê a pessoa, ou quando você lembra daquilo que a pessoa fez para você. Vou dar um exemplo. Vamos dizer que alguém lhe fez um mal. Um parente. Sempre às vezes acontece na família. Vamos dizer que um primo seu fez algo que lhe machucou muito. E você é convidado para ir na festa de aniversário da sua família. De alguém da sua família. Quando você chega lá, você simplesmente vê aquela pessoa que lhe feriu, que você nem lembrava. Mas quando você viu aquela pessoa, você sentiu ódio, você sentiu vontade de ir embora, você se sentiu incomodado, você se sentiu enraivado. Correto? Então isso quer dizer o quê? Que a ferida que está lá nas suas emoções ainda não foram curadas. Ainda não foram saradas, elas ainda estão lá, e está aberta, apodrecendo dentro de você. E muitas vezes você não sabe porque as coisas não dão certo para você, porque você é uma pessoa explosiva, porque você não consegue amar de verdade, porque você só vive com raiva, só vive de cara feia, com ódio muitas vezes no coração, qualquer coisa você age com ódio, seja com filho, com uma filha, com esposo, com a esposa. Por quê? Porque alguém lhe feriu lá atrás e essa ferida está aberta ainda. Porque quando você viu aquela pessoa, o que aconteceu? Você sentiu raiva, você sentiu ódio, deu vontade de ir embora, ou foi embora. Aquilo lhe incomodou e você disse, não vou ficar aqui. Vou ficar aqui porque eu não me dou com essa pessoa, tenho ódio, você foi embora.
quando não foi embora daquela festa ou daquele aniversário, você simplesmente ignorou, não conseguiu olhar para a pessoa, o teu humor mudou, a tua forma mudou, ou você ficou mudo, não falou mais com ninguém, ficou lá por respeito naquele aniversário, é porque você está doente. Você está doente. Né? Agora você imagina isso no meio da família. Às vezes um irmão que tem ódio do outro, uma irmã que tem ódio da irmã, um filho que tem ódio do pai, do próprio pai, da própria mãe, está ferido e não sabe por que as coisas não andam na vida dele, não andam na vida dela, nada dá certo. Por quê? Porque você está doente. E se você não for curado, não for curada, a tua vida sempre vai de mal a pior. Sempre vai de mal a pior. Né? E aqui diz, então com certeza aí tem uma ferida que precisa de cura. Existem feridas não curadas em você. Este é um dos motivos que você não tem paz de espírito. Por que as pessoas não têm paz de espírito? Paz de espírito é ter paz dentro do coração. É porque elas carregam dentro delas feridas que nunca foram curadas, que nunca foram cicatrizadas. Elas carregam mágoas dentro do coração de coisas do passado, do presente, do momento atual. Elas não conseguem ser felizes, elas não sabem o que é o amor, elas não se sentem amadas e nem sabem amar, porque elas carregam sentimentos dentro dela que são sentimentos destruidores. E se você é uma pessoa assim, que carrega dentro de você esses sentimentos destruidores, sentimento de ódio, sentimento de raiva, mágoa, de feridas na alma, de coisas lá do teu passado ou mesmo do teu presente, a dor de uma traição, né? A dor de uma palavra que foi mal falada, dita para você, liberada do pai, da mãe, do tio, da tia, do avô, da avó, seja lá de quem foi, você carrega isso, do esposo para a esposa, principalmente, da esposa para o esposo, e você carrega isso dentro de você, nunca conseguiu perdoar uma traição, nunca conseguiu perdoar um mal que foi feito para você, e esse mal, ele está dentro de você. É como um câncer, ele está destruindo simplesmente você. Ele não está destruindo a pessoa que você está com ódio, com raiva. Está destruindo você, a não ser que aquela pessoa seja próxima de você, seja seu cônjuge, seu filho, sua filha. Isso tanto destrói você como aqueles que estão ao seu redor. Pense. Você vai continuar aceitando isso na sua vida? E por muitas pessoas carregarem esse sentimento de ódio, de mágoa, de lembranças que doem, elas simplesmente não têm paz dentro de si. Elas não têm paz de espírito. São pessoas ociosas, aliás, pessoas ansiosas, que vivem ansiosas, cheias de medo, que carregam muitas coisas dentro delas. E as pessoas ao redor delas muitas vezes não conseguem também ter paz. O seu lar não tem paz. Mas Deus trouxe para a tua vida a casa de paz. E nós estamos aqui nesse propósito, a casa de paz, justamente para liberar a paz para a sua vida. E você sabe que sempre nós falamos que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja nesta casa. Não só na tua casa, mas dentro do teu coração. Dentro de você, que você seja cheio de paz. Eu libero isso para você neste dia, porque Deus nos dá autoridade no livro de Lucas 10, quando ele falou para os seus discípulos que eles dissessem que a paz esteja nesta casa. E é isso que eu libero para você neste dia, que a paz de Deus esteja na tua casa, no teu lar, na tua família, em todos os níveis da sua vida. Então nós vemos aqui, como é que eu sei que eu estou doente, que eu preciso de cura? E eu dei um exemplo simples. Quando você vê alguém e que dói. Quando é que eu sei também que eu estou doente? Quando eu lembro de algo do meu passado e aquilo dói. Um estupro. Acontece, infelizmente. Né? Foi molestado ou molestado. Como eu falei ainda agora, palavras do passado. Eu sinto dor quando eu lembro dessas coisas, lembranças do passado.
São memórias que estão aí na sua mente. E aí dói muito, você chora, muitas vezes sozinho, sozinha. Pai mandou embora de casa, você engravidou, a pessoa lhe abandonou, você não se entendia com a sua família, se sentiu rejeitado, uma variedade de coisas. Então, isso sentimentos que mostram que você precisa de cura, que você está doente. Situações que causam feridas na alma. Vamos lá. Primeiro, rejeição. Tá? Rejeição. A rejeição é terrível. É provável que no meio da sua família tenham acontecido muitas coisas durante sua infância e adolescência que lhe afetaram terrivelmente. Rejeição é um sentimento de que não somos amados. Quantas pessoas têm esse sentimento? Talvez você... Poxa, eu não sou amada. Eu não fui amado pelo meu pai, não fui amado pela minha mãe, não fui amado pelos meus irmãos, e hoje eu não sou amado pelo meu marido ou pela minha esposa, nem pelos meus filhos. O que é isso? Você carrega um sentimento de rejeição. E às vezes nem é verdade. É só um sentimento que está dentro de você. Está bem destruindo você. Destruindo a tua vida. Né? Então você se sente que não é amado, que não é amada. Você sente que não é aceito ou bem-vindo, né? Mas se sente simplesmente rejeitado e ignorado por aqueles que te rodeiam. Então isso é rejeição. Então isso aqui causa ferida, rejeição dos pais. Tem pessoas que realmente foram rejeitadas. E às vezes elas sofrem sem saber o porquê, por causa do sentimento que, sem muitas vezes ela nem saber, elas carregam dentro dela, um sentimento de rejeição. Ficou órfão, o pai abandonou, sente um ódio do pai pelo abandono, né? O pai abandonou, a pessoa sente muita raiva. Eu passei por isso na minha vida, pelo sentimento de rejeição, pelo abandono do pai. E eu carregava muita mágoa dentro de mim, do meu pai, muito ódio dentro do meu coração. Até que um dia Deus me tratou. E eu fui até o meu pai conversar, falar o que eu sentia, vomitar o que estava dentro de mim, descarregar o que estava dentro de mim pela rejeição que eu sofri, não só eu como meus irmãos. Mas eu perdoei ele e disse para ele que eu o perdoava. E a partir daquele dia, tudo aquilo que me atrapalhava, todo aquele sentimento de rejeição saiu dentro do meu coração, da minha vida, e a minha vida mudou. E assim também a sua vai mudar. Rejeição do cônjuge, mulheres que se sentem rejeitadas, homens que se sentem rejeitados, abandono do pai, abandono da mãe. Então, o sentimento de rejeição, né, são situações que causam ferida na alma. Palavras de maldição. Palavras de maldição. A mãe ou pai que lançou palavras de maldição sobre os filhos, né? Tem palavras que dói muito, muito mais do que um tabefe, do que um cinto no lombo. Palavras terríveis, né? Então, muitos pais, eles estão amaldiçoando seus filhos sem saberem, na ignorância. Quando eu falo ignorância, eu falo da falta de conhecimento, por não conhecerem. A palavra tem um poder, gente, para destruir e para construir. Por que não construir em vez de destruir? Então, quantos pais estão destruindo a vida dos seus filhos? Falando palavra de maldição, lançando palavra de maldição sobre eles. Eles não têm noção do poder da palavra que sai de sua boca. E quantos filhos hoje vivem debaixo de maldição por causa de palavra de pai e de mãe? Palavras que foram ditas, que foram faladas, que dói muito, dói na alma, né? Chamando os filhos de burro, sua prostituta, seu vagabundo. Você é um vagabundo, você é uma vagabunda. Que palavras doloridas, dói muito dentro do coração de um filho, dentro do coração de uma filha. Mesmo eles sendo criança, aquilo vai lá para a memória deles. E quando eles se tornam adultos, na maioria das vezes aquilo está lá, e está lá junto com o sentimento de mágoa, sentimento de ódio. Por mais que eles não falem, eles têm uma vida travada porque carregam esse sentimento por causa de palavras de pai e de mãe.
seu gay, sua prostituta, seu vagabundo, sua vagabunda, seu burro, sua burra. Você não vai ser nada. Tu não vale nada. Tudo que tu faz não presta. Você não presta. Olha só, olha as palavras. E tudo aquilo que o pai e a mãe falar para o filho, ele vai ser. Mesmo que aquele filho não queira, a não ser que ele tenha entendimento de repreender aquelas palavras. Pensa aí, pensa. As palavras que foram ditas pelo seu pai, as palavras que foram ditas pela sua mãe, que dói tanto dentro de você, dói tanto dentro da sua alma, palavras que te destruíram e você carrega isso dentro do teu coração. Você carrega o poder dessas palavras, junto com mágoa, junto com ódio, tudo dentro de uma panela, ou dentro de um caldeirão que está fervendo dentro de você, e você não sabe por que trata seu filho mal, sua filha mal, ou o próprio pai e a própria mãe. Você não sabe. Por quê? Porque está tudo dentro de você. Você está carregando. Mas Deus trouxe para você a oportunidade da casa de paz para curar isso na sua vida, para te libertar desses sentimentos que estão destruindo você, estão destruindo teu casamento, estão destruindo teu relacionamento com seu pai, com a sua mãe, ou com seus filhos, ou já destruiu, você já está com o relacionamento completamente destruído. Seu relacionamento já está completamente destruído. Você já está completamente destruído. Sua vida já está completamente destruída. E você não sabe mais nem o que fazer. Sente dentro de você a tristeza, muito ódio, muita raiva, um sentimento terrível de culpa de tantas coisas por palavras. Por palavras, né? Palavrões. Dizendo que os filhos não deveriam ter nascido. Tem pai que só chama os filhos com palavrão, aquilo dói dentro do coração do filho. Alguns que dizem para o próprio filho, você não era nem para ter nascido, você só veio para me fazer sofrer. Você já imaginou uma palavra dessa para um filho? É a pior coisa que existe na face da terra. Dói. Dói muito. Dói no coração, dói no mais profundo da alma. Não era para você nunca ter nascido. Você nunca deveria ter nascido. Você foi o mal que veio para a minha vida. Você só veio para me fazer sofrer, para pagar os meus pecados. Você já imaginou? Você não presta. Você não vai ser nada. Que tristeza. Que tristeza. Não prestavam para nada, não vale nada, não vai dar em nada. Muitos filhos carregam ódio dos pais porque eram espancados, principalmente os pais que bebem, que usam droga, ou que bebiam, que usavam droga. Então muitos filhos têm memórias. O papai chegava em quantas pessoas nós já oramos com elas, já ajudamos a se libertar desse sentimento. No nosso retiro espiritual, que dizia o pastor: eu tenho muito ódio do meu pai, pelas palavras que ele dizia, ou porque ele bebia, chegava em casa, passava 2, 3 dias na rua, chegava em casa espancando todo mundo. E eu carrego muito ódio dentro do meu coração. Então, você precisa ser curado desse sentimento, né? Marido e esposa, né? Situações que causam feridas. Maridos e esposas que estão tão feridos pelas palavras ditas pelo parceiro nos momentos de desentendimento. Você é burro, é feio, é feia, é gorda, você não vale nada. Eu me arrependo de ter casado com você. Maldito dia que eu te conheci. Rejeita o esposo, rejeita a esposa. Mulheres que estão tão frustradas, mas tão frustradas, porque estão carregando esse sentimento de rejeição pelas palavras ditas pelo marido, pelas palavras ditas pela esposa. Estão vivendo, se degladiando dentro de casa. Deus quer mudar a história do teu casamento, meu amigo. Deus, meu irmão, Ele vai mudar a história do seu casamento.
Sentimento de culpa. Pessoas que carregam esse sentimento é muito terrível, né? Culpa por ter abortado ou pago o aborto de alguém, culpa por um homicídio, culpa por espancar os filhos ou irmãos mais novos, por roubar, por ter enganado, por não ter cuidado dos filhos, por ter usado alguém sexualmente, por ter sido abusado sexualmente, por ter traído. Então tem pessoas, um dos piores sentimentos da face da terra é o sentimento de culpa. Pessoas que carregam sentimento de culpa têm uma vida travada porque eles têm uma ferida tão grande na alma. Tão grande que nunca foi curado. É terrível esse sentimento. Mágoa. Né? E olha o que diz aqui. Olha só. Um dos piores sentimentos é a mágoa nas emoções. A mágoa dói muito e simplesmente destrói sentimentalmente a pessoa que a carrega. A pessoa que carrega a mágoa, ela simplesmente está se autodestruindo. Eu tenho muita mágoa do meu pai, pessoas falam. Eu tenho muita mágoa da minha mãe. Muita mágoa do meu marido porque ele me traiu, da minha mulher porque ele me traiu. Esse sentimento é um dos mais terríveis sentimentos que alguém pode sentir. É o sentimento da mágoa. É a pessoa, ela nunca esquece. E quando ela lembra, dói. Porque ela está magoada. Eu não digo nem que a mágoa é uma feridinha. A mágoa é uma grande ferida. Uma grande ferida. O que você anda magoado? O que causa o mal em você, muitas vezes, é essa mágoa que você está guardando. Eu nunca perdoei ele, não vou perdoar. Ou eu nunca perdoei ela, não vou perdoar. Eu carrego esse sentimento. E outra coisa, um casal, principalmente, quando aconteceu algo lá no passado, e quando aconteceu aquilo há 10 anos atrás. Mas se eles têm uma pequena desavença hoje, eles descarregam tudo do passado um no outro. Por quê? Estão magoados ainda. Um marido que traiu a sua esposa há 10 anos atrás, e quando eles têm uma desavença, e ela descarrega todo do passado. Tu fez isso comigo, tu fez aquilo comigo, tu me fez sofrer, tu me traiu. Então o que está acontecendo? Aquela pessoa, ela nunca foi curada ainda, ela carrega uma mágoa que está destruindo ela. E infelizmente está destruindo ela e o casamento dela. E vice-versa. Um sentimento terrível. Mágoa destrói sentimentos. Os bons sentimentos têm dentro de nós. A mágoa destrói a alegria. A mágoa destrói a felicidade. A mágoa destrói o amor. A mágoa destrói você. A mágoa destrói relacionamentos com a família. A mágoa destrói tudo que é de bom que você possa imaginar. Porque a mágoa traz ódio. A mágoa traz nojo. A mágoa traz tristeza. A mágoa traz solidão. Talvez você esteja assim hoje. Tão magoado com alguém, com a vida, com tudo que tem acontecido com a sua vida, e você vive culpando os outros, pessoas. E você anda cheio de mágoa. Um sentimento tão terrível dentro de você, de mágoa, de uma traição do passado, da esposa ou do esposo. Ou de um parente que te traiu de alguma forma, num negócio, ou em qualquer situação. Que te enganou, pelo pai que não deu a vida que você acredita que merecia. Pelas palavras do seu pai, pelas palavras da sua mãe, que dói tanto dentro de você. E você vive carregando essa mágoa, esse sentimento que está destruindo você. Hoje eu estou aqui para te trazer uma palavra, te dizer que Deus vai tirar essa mágoa de dentro de você, essa dor, esse sentimento que destrói a tua alma, que destrói a tua vida. Não tem vergonha de chorar, não.
Não. Só Deus pode tirar isso de dentro de você. Mas você tem que fazer uma coisa que eu vou te falar daqui a pouco. A mágoa é destruidora. A casa de paz chegou até você porque Deus tem um propósito na tua vida. Quando terminar a casa de paz, você vai dizer: Deus, muito obrigado. Você vai agradecer os semeadores da paz, as pessoas que levaram essa palavra até você. Que você vai se sentir curado. Quando isso sair de dentro de você, você vai se sentir curado, curada, bem tratado. Você não vai sentir mais sentimento de raiva, de ódio. Você vai sentir felicidade, um sentimento de alegria. Deus vai mudar a tua história, Deus vai mudar a tua vida. Mas é lógico que para isso você também tem que fazer a sua parte. Então, muitas pessoas têm o que aqui? O sentimento de mágoa. Mágoa do pai. Pessoas têm mágoa do pai, mágoa da mãe, mágoa de um irmão, mágoa do cônjuge, mágoa de um parente, mágoa de uma traição. Traga a sua consciência do que você tem mágoa, que está dentro de você destruído. Você pode até dizer: mas eu não tenho raiva de ninguém. Seja sincero. Seja sincero com você mesmo. Não deixe que a tua vida continue como está. Não deixe que isso continue destruindo a sua vida, as suas emoções, e você está destruindo as pessoas ao seu redor por causa de mágoas que estão dentro de você, mágoas que estão dentro da sua alma. Toma os teus sentimentos, muda isso. Deus pode mudar isso na sua vida, Deus pode transformar isso na sua vida. Se você tem mágoa do seu pai, da sua mãe, então se você tem isso, é o momento, é agora. A casa de paz veio para isso, para transformar a sua vida, para transformar o seu lar, mas acima de tudo para transformar você. O seu lar só será transformado se primeiramente houver uma transformação na sua vida. Decida mudar. Mudança é uma questão de decisão. Decida mudar. Quantas pessoas hoje gostariam de ouvir essa palavra que eu estou levando para você, que os semeadores da paz estão levando para você e não estão tendo a oportunidade? Deus está dando essa oportunidade para você. Decida, bata o pé, se levanta dessa tristeza, dessa solidão, dessa mágoa, desse rio de mágoa que você está e decida mudar, tome uma atitude. A mudança vem através de uma atitude que nós tomamos, de determinar na vida: eu vou buscar uma nova história, um novo tempo, porque se você mudar, tudo vai mudar ao teu redor, sua esposa vai mudar, seus filhos vão mudar, tudo vai mudar ao seu redor, sua vida financeira vai mudar, sua vida sentimental, tudo vai mudar ao seu redor. Decida mudar. Decida. E como é que eu decido mudar? Como é? É quando eu decido ser curado. É quando eu decido, é quando eu trago a consciência que eu estou doente na minha alma e nos meus sentimentos. E que realmente eu digo basta, eu digo chega, eu quero mudar, eu quero a mudança na minha vida. Eu quero a mudança. Diga isso. Como é que eu posso ser curado? Só existe uma maneira, só uma, para você ser curado. Vou ler para você aqui. Leia comigo. Olha só. Como ser curado dos sentimentos, da culpa, da rejeição, do ódio, da raiva? Só existe um remédio para a cura das nossas emoções. Chama-se perdão. Esse é o único remédio.
Não existe outro. O único remédio que pode curar a tua alma, o único remédio que pode curar tuas emoções, o único remédio que pode te libertar dessa dor que você sente quando lembra de coisas do passado que aconteceram com você ou coisas do presente. O único remédio que pode curar tuas mágoas, mágoa de pai, de mãe, de tio, de tia, de uma traição, mágoas do teu marido, da tua esposa, mágoas do teu filho. O único remédio é o perdão. Não existe outro. Este é o único remédio que pode curar as emoções. Eu me lembro do dia que eu fui pedir perdão do meu pai. Não foi eu que fiz mal a ele, foi ele que me fez mal. Mas quem carregava o sentimento de ódio era eu. Então era eu que precisava de culpa. Perdão. Era eu que precisava perdoar. Era eu que precisava liberar perdão. Era eu. Porque quem estava doente não era ele. Era eu que estava doente. Porque era eu que carregava um sentimento de dor dentro de mim. Quando chegava o dia dos pais, era o pior dia da minha vida. Eu não queria lembrar do dia dos pais. Eu via pessoas comprando presente, para mim era a pior coisa que existia. Porque eu carregava uma dor dentro do meu coração. Um ódio, uma raiva dentro de mim. E isso só saiu quando eu decidi perdoar. Quando eu decidi liberar perdão para o meu pai. E dizer, pai, você me fez isso, 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 isso e isso. Eu me senti rejeitado, eu senti dor porque o Senhor nos abandonou. Muito ódio carregava dentro do meu coração. O pior dia para mim era o dia dos pais. Nunca liguei, muito difícil, eu não lembro se eu liguei um dia para o meu pai no dia dos pais. Até então, o dia que eu liberei perdão para ele. E quando eu liberei, eu olhei nos olhos dele e disse para ele, mas eu lhe perdoo. Eu lhe perdoo, meu pai. Lhe perdoo. Eu lhe perdoo por tudo. Dizem que quem perdoa esquece. Não, a gente não esquece. Só que quando a gente perdoa, não dói mais. Por que não dói mais, pastor? Não dói mais porque o perdão é um remédio que cura a nossa ferida. E quando você perdoa aquela ferida que você tinha, ela sara, ela cura. Você lembra das coisas, mas não dói mais. Você não sente mais a dor, não tem mais sentimento de ódio, não tem mais sentimento de raiva, não tem mais solidão, não tem mais o nojo, não tem mais o ódio que você carregava. Por que que não tem mais? Porque o remédio já curou a ferida. E qual é o remédio? É o perdão. O perdão é o único remédio que pode curar você. É o único remédio que pode curar suas feridas. Se você deseja ser curado, precisa liberar perdão. Não existe outra forma de cura da alma ou cura das emoções e cura dos seus sentimentos. Vocês lembram de José? Vocês lembram que nós lemos aqui na Bíblia? A história de José, do livro de Gênesis, do capítulo 37. Vocês lembram? Que os seus irmãos o venderam? Os seus irmãos o venderam? Você sabe como é que termina a história desse jovem? É muito extraordinário. É muito extraordinário. Sabe por quê? Porque José um dia, José perdoou seus irmãos. José, eu vou encontrar aqui para você essa leitura. Eu sinto algo extraordinário, que Deus hoje aqui, Ele manifeste o poder dele na tua vida de uma forma tremenda, na tua casa. Esse é o momento de liberar o perdão.
né? Esse é o momento de você olhar, cair em si e perguntar: o que está me destruindo? O que está destruindo a minha vida? O que está destruindo a minha alma? O que está destruindo o meu coração? Né? O que? O ódio, a raiva, a mágoa, né? A mágoa. Então, isso é muito extraordinário. É muito extraordinário. A Bíblia diz que José se tornou governador do Egito. José se tornou governador do Egito. E na área da família de José, na área geográfica, teve fome. E os seus irmãos foram para o Egito. Eles foram para o Egito. Né? Eles foram para o Egito. E eles foram buscar comida. Só que quando eles chegaram lá, eles não conheceram mais José. Né? Eles não conheceram mais José. Não conheceram. E sabe o que aconteceu? José deu-se a conhecer os seus irmãos. E quando ele revelou quem ele era, os seus irmãos ficaram com medo, porque José já era governador. Está aqui, ó. Vou ler para você. Gênesis capítulo 45, versículo 3 diz assim: E disse José aos seus irmãos: Eu sou José. Vive ainda meu pai? Imagina quando José falou isso para os irmãos dele. Depois de anos e anos que eles tinham vendido José como escravo. José agora é governador do Egito. Deus deu graça para ele, se torna governador. Ele podia muito bem mandar matar todos os seus 10 irmãos. E ele disse: Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados. Estavam pasmados diante da sua face. Né? Que coisa extraordinária. Que coisa extraordinária. Estavam, diz aqui, pasmado, né? Vamos voltar aqui. Acredito que é o 45. E diz que José não podia se conter diante de todos que estavam com ele. Por que ele não podia se conter? Porque, poxa, ele viu seus irmãos. E ele se deu aqui no final do versículo, se deu a conhecer aos seus irmãos, levantou a voz com choro, de maneira que os egípcios, né, e os outros todos ouviram. Ele chorou, ele não aguentou. E disse aos seus irmãos: Eu sou José. Ele se revelou, e eles ficaram pasmos. E disse José aos seus irmãos: Peço-vos, né, e eles se chegaram ao seu irmão e disse: Eu sou José, o vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Vocês me venderam. É muito extraordinário isso, gente. Você já imaginou? Imaginou uma situação dessa? Toda uma situação dessa. Tudo aqui que José está passando, que ele passou com seus irmãos, né? Tudo que ele passou com seus irmãos. E o verso 5 diz assim: Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese a vossos olhos por me haverdes vendido para cá. Você imaginou ali naquela cena José com seus irmãos conversando, falando, ele chorando e falando. Olha, não fique entristeçais não. Você acha que José não sentiu um sentimento de ódio dos irmãos? De raiva? Sim, porque ele lembrou de coisas do passado, mas ele decidiu perdoar. Ele decidiu: não vou me vingar, eu vou perdoar, porque eu preciso de cura. Né? Versículo 6: Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos, e quem não haverá lavoura nem cega, pelo que Deus me enviou diante de vós para conservar a vossa sucessão na terra.
E ele diz aqui: apressai-vos, subi a meu pai, diz ele, assim tem dito o teu filho José. Ele mandou buscar o pai dele, mandou os irmãos buscar o pai para trazer para o Egito agora, né? Ele mandou buscar e ele disse que ele ia sustentar, né? Durante os 5 anos que havia de fome ainda, ele ia sustentar os seus irmãos, ia sustentar seus pais. É muito extraordinário. Então, o que aqui diz? Ele lançou-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, e chorou. E Benjamim também chorou seu pescoço, chorou, se abraçaram. Ele abraçou seus irmãos, disse: eu perdoo vocês. Eu perdoo pelo mal que vocês me fizeram. Eu perdoo vocês por tudo que vocês fizeram comigo. Ele decidiu perdoar. É o que você deve fazer hoje, meu irmão. Meu amigo que está me ouvindo, perdoe. Pense nisso, libere perdão para o seu pai, libere perdão para sua mãe, para sua irmã, para o seu irmão. Decida liberar perdão para quem te magoou. Você vai sentir algo dentro de você que você nunca sentiu ainda. Aquilo saindo e a felicidade, a alegria entrando, a paz de espírito entrando na sua vida. E diz aqui que José beijou a todos os seus irmãos. Ele abraçou os seus irmãos, chorou com eles, beijou eles. E depois seus irmãos também falaram a mesma coisa para eles. Então nós vemos aqui um homem que decidiu perdoar. E você? Qual vai ser a tua decisão? Qual é a tua decisão? Qual é a sua decisão? O perdão? Não existe cura. Não existe cura sem o perdão. Não existe. Nunca vai existir. Porque o único remédio que cura os sentimentos e cura a alma é o perdão. Aqui na nossa conclusão, cura interior, cura das emoções, traz paz ao nosso espírito. Se você quer sentir paz, você precisa liberar perdão. E hoje você tem uma grande oportunidade de ser curado. Uma grande oportunidade. A decisão é sua. Você decide. Você decide. Compartilhamento. Aqui fazer uma pergunta para você. Primeiro, você tem alguma ferida na alma? O que foi a causa desta ferida? Diga para nós. Ou diga para si mesmo aí, se você está me ouvindo. Qual é a causa dessa ferida? O que causou essa ferida, se você quer compartilhar? E eu te falo, quando você compartilha, a cura ela já começa a se manifestar dentro de você. Isso só se você quiser. Você não pode ser forçado. Mas se você sente liberdade de falar o que te causou ferida na alma, fique à vontade. Fale. Escreva aí o que te causou, fale o que causou ferida na sua alma. Vá falando. Segunda pergunta. Você gostaria de se livrar desse sentimento? Você quer se livrar do sentimento do ódio, da raiva, da mágoa, da rejeição? Você quer se livrar? Quer se livrar de tudo isso? Desse sentimento na sua vida? Você gostaria de liberar perdão e ser curado ou curada hoje? Você quer liberar perdão para quem te magoou, para quem te fez o mal? Fale aí. Fale. Esse é o único remédio. Este é o único remédio. Este é o único remédio. A decisão é sua. A decisão é sua. A decisão é sua. E o que você vai decidir agora? Qual é a sua decisão? Qual é a sua decisão? Então, nesse momento, eu vou orar com você. Eu vou orar com você. Se você, onde você estiver, quiser ficar sentado, fique.
quiser ficar de pé, fique. Mas eu vou orar com você agora. E você vai trazer a lembrança. Quem você precisa perdoar. E se a pessoa estiver próximo de você, que você precisa liberar perdão, libere perdão para ela. Libere para ela ou para ele. Fale para ele que você está aqui para perdoar ele. Você está aqui para perdoar ela. Fale. Tá? Ore junto comigo. Pai, em nome de Jesus, eu apresento a vida deste homem, desta mulher, deste jovem, deste adolescente ou desta criança diante da tua presença. E que ele tenha agora força para liberar perdão para a pessoa que ele precisa perdoar, seja para o pai, seja para a mãe, para o irmão, para a irmã, para o tio, para a tia, para o amigo, para a amiga, para o marido, para a esposa, para o filho, para quem ele precisa, que ele tenha capacidade agora. E se você, querido, está perto de alguém agora, que você precisa liberar perdão, fale para ela. Abrace essa pessoa agora. Olhe nos olhos dela e diga para ela: eu lhe perdoo por tudo que você fez, todo o sofrimento, por tudo que você fez comigo, tudo que você fez na minha vida. Diga: eu libero perdão para você. Perdoe. Se a pessoa não está perto de você, fecha os olhos. Pensa nessa pessoa agora, onde ela estiver, por onde ela estiver agora. Imagine ela e diga o nome dela. Fulano, se é João, diga: João, eu te perdoo. Eu libero perdão para você, João. Eu libero perdão para você. Eu libero perdão. Se o seu pai não está perto de você, se a sua mãe não está perto de você, diga o nome dele, o nome dela, diga: meu pai, eu libero perdão para você, meu pai. Diga: minha mãe, eu libero perdão para você, minha mãe. Diga neste momento, diga: eu libero perdão, eu libero perdão, eu libero as minhas mágoas, eu libero tudo que tiver dentro do meu coração, eu te perdoo. Diga nesse momento. Perdoe, libere essa pessoa dos seus sentimentos, libere perdão para essa pessoa, em nome de Jesus Cristo agora. Libere perdão. Fecha os olhos e libera teu coração. Se a pessoa está perto de você, se é seu marido, se é sua esposa, olha, abrace essa pessoa agora e fale para ela: me perdoe. Se você que foi o causador da mágoa, fale para ela: me perdoe, eu quero que você me perdoe. E você diga para ela: eu te perdoo em nome de Jesus. Esse é o único remédio que cura as nossas emoções, os nossos sentimentos, é o perdão. Libere perdão para essa pessoa. Libere perdão. Libere. Não tenha medo, não tenha vergonha. Libere perdão, libere. Em nome de Jesus, que nenhum mal agora te segure, mas que o teu coração seja destravado agora, a tua alma seja destravada, que você receba a cura de Deus agora, que você receba a cura de Deus sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo, que você receba a cura de Deus na tua vida. Seja curado, seja liberto, seja transformado, que todo sentimento de culpa saia agora de dentro de você, todo sentimento de rejeição saia de dentro de você, da sua alma neste dia, que todo sentimento de ódio, todo sentimento de raiva, de solidão saia de dentro de você neste momento, toda depressão saia de dentro de você. Você é importante, você é a pessoa que Deus escolheu hoje para fazer um milagre na sua vida. Sinta um sentimento de felicidade. Abraça a pessoa que está ao seu lado. Se você não tiver com ninguém, abrace a si mesmo. Abrace, diga para essa pessoa que você ama ela, que está ao seu lado. Diga que ela é especial, diga que ela é linda, que ela é extraordinária, que ela é maravilhosa.
Abraça sua família onde você estiver agora. Abraça seus filhos. Diga para os seus filhos que você os ama. Diga no ouvido deles, diga o nome dele. Fulano, João, eu te amo. Maria, eu te amo. Fale. Abraça sua esposa, abraça seu esposo. Diga que você ama. Que haja um sentimento de amor dentro da vida de vocês, do coração de vocês. Eu ministro uma unção de amor sobre a sua família, sobre o seu lar, sobre a sua casa, sobre a sua vida. Todo mal, todas as palavras de maldição liberada sejam quebradas agora, em nome de Jesus, estão sendo quebrados. Todo sentimento de culpa está sendo tirado da tua mente agora, da tua alma. Sai em nome de Jesus. Todo sentimento de inferioridade, todo sentimento de rejeição, agora desaparece da vida dessa pessoa e que entre nela agora um sentimento de alegria, uma identidade do que ele é, uma identidade de ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma pessoa cheia de alegria, de felicidade. Eu ministro a felicidade sobre a tua vida. Eu ministro a bênção de Deus sobre o teu lar. Eu ministro a bênção de Deus sobre a tua casa, sobre a tua família. Você será uma pessoa muito abençoada. Teus filhos abençoados, tuas filhas, mulheres de honra, teus filhos, homens de honra. O teu casamento restaurado. Eu ministro a restauração sentimental no teu casamento. A restauração do amor, da alegria, da felicidade e do perdão sobre a vida de vocês nesta manhã, neste dia, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Deus abençoe a tua vida, querido. Deus abençoe a tua vida de uma forma sobrenatural, de uma forma extraordinária. Que Deus cure você, que você sinta a partir de hoje um novo sentimento, um sentimento de felicidade. Abrace a pessoa, abrace alguém, dê um abraço em alguém. Fale uma palavra, libere uma palavra de bênção para os seus filhos, para sua esposa, para o seu esposo, para os seus pais. Que a graça de Deus esteja na vida de vocês. E aqui eu concluo essa palavra neste dia. E que realmente ela te alcance de uma forma sobrenatural. Eu quero dizer para você, nesta terceira semana da Casa de Paz, que essa ministração da cura das emoções, ela é muito mais profunda. E ela é muito mais extraordinária. Aqui não tem como eu passar, nosso tempo é curto. Mas nós temos o retiro espiritual, que você pode ir lá. Será no mês de agosto. Os semeadores da paz irão passar a data para você. E lá você será ministrado muito mais profundamente. Eu te convido a ir, porque foi nesse retiro que Deus curou a minha vida, onde eu aprendi a liberar perdão. Eu tenho muitos testemunhos de pessoas que foram tremendamente curadas por Deus. Então lá você vai ter oportunidade. Leve sua família. Converse com o semeador da paz. Pergunte dele como é que funciona o retiro espiritual. Serão 3 dias de muita bênção. Sexta à noite, sábado dia, sábado à noite e domingo dia. 3 dias que você vai receber uma cura total na sua vida. E eu te convido, te desafio a ir a esse retiro espiritual. E você não voltará a mesma pessoa. A sua vida será transformada por Deus. Que Deus te abençoe. Eu sou o pastor Gearison Pereira, da Igreja Pentecostal Unida do Brasil, OIPUB, Nova Cidade, Manaus. Deus abençoe a tua vida. Um abraço, um beijo para você, para sua família. Um abraço especial, muito carinhoso para toda a sua família. Que Deus te abençoe.